Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje trazendo mais uma reflexão bíblica, mais uma mensagem de Deus para a nossa vida, para os nossos dias, para a nossa caminhada cristã. Antes de nós fazermos a leitura principal, quero te convidar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ative as notificações e nos deixe o seu like. Nos ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. A nossa leitura principal para hoje está no Evangelho segundo João, no capítulo 7, no versículo 38. A princípio, vamos ler apenas o versículo 38, palavras do Senhor Jesus. E diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O título para a nossa mensagem hoje é A Vida Dentro de Nós. E eu te convido a você continuar aqui para juntos fazermos uma reflexão a respeito do que Jesus quis dizer com rios de água viva fluírem dentro de nós. O contexto dessa passagem encontra Jesus no templo, na festa dos tabernáculos, ensinando. E também a passagem descreve que os judeus procuravam por ele e, quando o acharam e o viram ensinando, os judeus se maravilhavam da sabedoria de Jesus, ao qual o próprio Jesus falou para eles: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, começa com alguns dos judeus um debate, onde Jesus até foi acusado de ter demônios. Sim, você ouviu. Até foi acusado de ter demônios. E Jesus falava a respeito da lei de Moisés, ao qual eles eram muito apegados. Mas, entre esses judeus, tinha alguns que creram, mas que disseram: quando o Messias, quando Cristo vier, fará sinais maiores do que este tem feito. Ou seja, eles creram pela metade, porque eles creram em Jesus, no que Jesus falava, no que Jesus ensinava, mas não conseguiam enxergar que o próprio Cristo estava diante deles. Mas a explicação desse versículo 38 está exatamente a continuação, no versículo 39 e no versículo 40. Diz assim, eu vou fazer a leitura completa para nós termos uma ideia muito mais abrangente. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, no versículo 39 diz, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é profeta. Aqui nós temos a explicação do que estávamos falando anteriormente. As pessoas que ouviram, algumas das pessoas que estavam ali ouvindo a Jesus, de fato criam nas palavras que Jesus estava dizendo, estava ensinando, mas eles achavam que era só um profeta que estava diante dele. E nós vamos, ao longo desse vídeo, estudar um pouco a respeito do que significa crer em Jesus e também a respeito do que ele quis dizer quando ele diz que, se cremos nele, rios de água viva fluiriam dentro de nós. Aqui eu quero fazer mais um ênfase a respeito do que significa crer em Jesus. Lá em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 36, ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse versículo é muito claro. Quem crê em Jesus terá a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus
permanece sobre ele. Isso para desmistificar a respeito do relacionamento que as pessoas acham que têm com Deus. Você e eu podemos ter um relacionamento sadio com Deus sempre e quando a nossa crença, o nosso crer, o nosso viver esteja com o Senhor Jesus. Caso contrário, a palavra diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem. Mas o que significa crer em Jesus? Crer em Jesus não significa apenas falar, apenas verbalizar, apenas dizer eu creio em Jesus. Crer em Jesus significa crer e continuar crendo. Crer em Jesus significa de eu receber Jesus na minha vida, permitir que Ele permeie a minha vida, que Ele molde, que Ele transforme e eu continuar caminhando nos mandamentos do Senhor Jesus. Aquele que me ama é aquele que segue os meus mandamentos. Isso é o que diz. E quando ele diz que aquele que crê nele fluiria de dentro dele rios de água viva, ele está significando que crer nele é ter uma nova vida dentro de nós. Dentro de nós vai se manifestar uma nova vida, porque estar vivo não é a mesma coisa que viver. Estar vivo não é o mesmo que viver. Guarde essa frase para você. Muitas pessoas estão vivas, mas não todas elas vivem. É um conceito que nós estamos desenvolvendo, que a verdadeira vida, o que Jesus quis dizer é que a verdadeira vida se manifesta dentro de nós quando Ele vem, quando Ele faz em nós morada. Por isso diz, quem crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro dele, ou seja, nós vamos exalar a vida de Cristo na nossa vida. As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão receber daquilo que Cristo colocou dentro de nós. Vamos agora analisar algumas referências bíblicas que eu trouxe para o dia de hoje, referentes a essa palavra que estamos analisando. O profeta Isaías, no seu capítulo 55, e nesse capítulo que está denominado como o Evangelho segundo Isaías, no versículo 1 diz: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aqui o profeta está sendo usado por Deus para comunicar ao povo que todos aqueles que têm sede vão a Deus e Ele vai saciar a sua sede, Ele vai saciar as suas necessidades. O evangelista João, no capítulo 4, no versículo 14, uma passagem bastante conhecida também diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Novamente, estamos falando a respeito daquilo que vai fluir de dentro de nós, depois de nós recebermos essa água que só Jesus tem para nos oferecer. E continuando em João, no capítulo 6, no versículo 35, diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez, o Senhor Jesus fazendo alusão, fazendo uma comunicação para nós a respeito de tudo que Ele tem para nos oferecer. Ou seja, Ele tem para nos oferecer tudo aquilo que nós realmente necessitamos. Ele tem para nos oferecer aquilo que vai nos completar, aquilo que vai nos encher, aquilo que vai nos levar a outra forma de enxergar a vida, a outra forma de enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, a outra forma muito mais ampla a respeito do que nós entendemos como vida. Continuando aqui com algumas reflexões, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, João escreve: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes
das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Essa é uma promessa de Deus através do João, através de João, que escreve o livro de Apocalipse, onde diz que o Cordeiro que está no meio do trono vai os apacentar. A quem que o Cordeiro vai apacentar? Aqueles que o receberam, aqueles que têm dentro de si a vida que só Jesus pode oferecer. E ele diz, e ele servirá de guia, ou seja, ele os guiará às fontes da água da vida. Ou seja, para nós chegarmos, para nós termos acesso a essas fontes das águas da vida, só através do Senhor Jesus. Porque aqui está muito bem dito que para nós chegarmos a essas águas, o nosso guia vai ser o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus é o próprio Senhor Jesus. E eu quero terminar essa sequência de referências bíblicas com apenas um versículo que está lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E aqui nós encerramos o nosso conceito, a nossa ideia, aquilo que nos leva a entender as palavras do Senhor Jesus. Ele aqui, João diz que o rio que lhe foi apresentado a ele, o rio era claro como cristal, e o rio procedia do trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, o rio de água viva estava vindo diretamente do Cordeiro de Deus. Eu quero deixar você hoje com essa palavra que diz que todo aquele que crê em Jesus, dentro dele fluirão rios de água viva. Mas lembre-se, crer em Jesus não é apenas pronunciá-lo. Crer em Jesus é recebê-lo na sua vida, deixar que ele faça morada em cada um de nós, para que nós sejamos transformados à imagem e semelhança dele. Para você que está comigo nesse dia, eu quero te dizer, lembre-se, onde você estiver, quando você estiver, eu e você fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.